Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin. Nessa aula vamos fazer um estudo sobre a calorimetria, que mede os fenômenos relacionados ao calor. O calor é uma forma de energia em movimento, em trânsito, que sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Um corpo pode tanto receber calor quanto perder calor. E essa quantidade de calor que um corpo recebe ou que ele perde pode ser calculada através dessa expressão aqui, Q macete, Q igual a MC delta T, se essa quantidade de calor for sensível. Ou pode ser calculada através de uma outra expressão, que é a quantidade de calor latente. Existem duas quantidades de calor. A quantidade de calor sensível, que é aquela que ocorre com variação de temperatura sem mudar o estado físico da substância. E a quantidade de calor latente, que é aquela que ocorre com mudança de estado físico a uma temperatura constante. Mas essa parte aí da quantidade de calor latente vai ser vista em um outro vídeo. Nesse vídeo você vai estudar a quantidade de calor sensível. Vem comigo. Temos aqui que a quantidade de calor sensível pode ser calculada através dessa expressão, que é igual a M vezes C vezes ΔT. Esse Q representa a quantidade de calor que um corpo está recebendo ou está perdendo. Essa quantidade de calor, a unidade de medida dela é a caloria, usualmente, mas ela pode ser associada a uma unidade de calor do Sistema Internacional, que é o Joule. Uma caloria equivale, é igual a 4,186 joules. Então, isso aqui pode ser arredondado, geralmente é arredondado para 4,2 joules. A quantidade de calor sensível é representada aqui pelo Q, que é dado em calorias. M representa a massa em gramas. Czinho representa o calor específico da substância em calorias por grama grau Celsius. E ΔT é a variação de temperatura. Essa variação de temperatura é dada em graus Celsius. Para a substância água, o Czinho da água, o calor específico da água, é de 1 caloria por grama grau Celsius. A capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. A quantidade de calor, usualmente, nós usamos a caloria e a variação de temperatura, o grau Celsius. Então, calorias por grau Celsius é a unidade de medida mais usual da capacidade térmica. Ou também, a capacidade térmica pode ser o produto da massa do corpo pelo calor específico desse corpo. Então, nós temos essas duas expressões para calcular a capacidade térmica de um corpo. Potência térmica. A potência térmica de um corpo pode ser dada através dessa razão entre a quantidade de calor e a variação de tempo, o intervalo de tempo. Então, diferenciando aqui, ó, esse ΔT aqui, ó, é de tempo. Vamos ver o primeiro exemplo de calorimetria. Quantas calorias devem ser fornecidas a 100 gramas de uma substância de calor específico 0,6 calorias por grama grau Celsius, para que sua temperatura se eleve de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Analisando nossos dados aqui, como nós queremos calcular quantas calorias, nós queremos achar o valor de Q. Então, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Esse ΔT é a variação de temperatura. Então, vai ficar assim, Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, esse Q, a quantidade de calor, vai ser igual a massa aqui, que é 100 gramas, vezes o calor específico, 0,6, vezes a variação de temperatura, é a final, que é 50, menos a inicial, que foi 20. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 100 vezes 0,6 vezes, aqui você vai fazer 50 menos 20, dá 30. Então, já elimina o parêntese. Fazendo essa multiplicação, vai ficar assim, ó, 100 vezes 0,6 vai dar 60. Aí, 60 vezes 30, vai ficar assim, ó, Q igual a 60 vezes 30. Guardando os dois zeros para colocar no final, 6 vezes 3 é 18. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 18, aí coloca os dois zeros, dá 1.800
calorias. Encerramos assim o nosso primeiro exemplo de calorimetria. E vamos agora ao segundo exemplo de calorimetria. Vem comigo. Exemplo 2. Um corpo de massa 100 gramas é aquecido por uma fonte que fornece 50 calorias por minuto. Isso aqui é uma potência. O gráfico mostra a variação de temperatura do corpo em função do tempo. Variação de temperatura em função do tempo. Determine o calor específico do material que constitui o corpo. Nós queremos achar aqui o valor do Czinho, o calor específico. Então aqui, o primeiro passo vai ser encontrar a quantidade de calor que não foi dada aqui, para poder encontrar, através da fórmula do que macete, o valor do calor específico. Então, a potência ela é igual à quantidade de calor dividido pelo tempo, pela variação de tempo, no intervalo de tempo. Vamos aqui substituir nossos dados. Essa potência foi dada aqui, vale 50 calorias por minuto. Como no gráfico nós temos o tempo em minutos, então não precisa fazer conversão. Vai ficar assim, 50 é igual à quantidade de calor que sobre o tempo aqui, vai de 0 até 40. Então vai dar um intervalo de tempo de 40 minutos. Então, dividido por 40. Multiplicando aqui os meios e igualando a multiplicação dos extremos, isso aqui vai ficar assim, multiplicando aqui Q vezes, aqui tem 1 embaixo, vai dar Q. Isso vai ser igual aqui 50 vezes o 40. 50 vezes 40 vai dar 2.000. Então dá 2.000 calorias. Esse é o valor de Q. Agora vamos substituir essa informação aqui na fórmula do que maceta. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Esse ΔT aqui é variação de temperatura. Então vai ficar assim, Q é igual a M vezes C vezes temperatura final menos temperatura inicial. Substituindo os dados, o que vale 2.000. Então, 2.000 é igual a massa, aqui é de 100 gramas. Então, 100 vezes o Czinho, que multiplica a temperatura final. Aqui, ela vale, vamos procurar, a temperatura final está no gráfico, ela vai de 20, que é a inicial, até 80. Então, a final é 80 menos 20, que é a inicial. Então, aqui vai ficar 2.000 igual a 100 vezes Czinho, conservar aqui 100 vezes Czinho. E aqui vamos fazer a diferença. 80 menos 20 vai dar 60, então vezes 60. Fazendo essa multiplicação aqui, 100 vezes 60 vai dar 6.000. Então, vai ficar assim, 2.000 é igual a 6.000 vezes o Czinho. Isolando agora o Czinho, que é o calor específico, que nós queremos saber, vai ficar 2.000. 2.000 dividido por 6.000. Fazendo essa simplificação aqui, podemos simplificar esses 3 zeros aqui de cima, com esses 3 de baixo, aí vai ficar 2 dividido por 6. Simplificando aqui agora por 2, vai ficar igual a 2 dividido por 6. Dá para dividir numerador e denominador por 2. Então, o Czinho vai ser igual a 1 sobre 3. E 1 dividido por 3 é igual a 0,3, aproximadamente, 0,33, um valor aproximado. E a unidade de medida, calorias por grau Celsius. Esse é o valor de Czinho, calorias por grau Celsius. Imprensado aqui, mas essa é a unidade de medida. Esse é o segundo exemplo de calorimetria. E vamos ao exemplo 3 de calorimetria. Vem comigo. Um bloco de alumínio tem massa 500 gramas. Sabendo que o calor específico do alumínio é 0,22 calorias por grau Celsius, calcule a capacidade térmica desse bloco. Então, para calcular essa capacidade térmica, nós vamos utilizar essa expressão aqui. A capacidade térmica é igual ao produto da massa pelo calor específico. Então, a capacidade térmica vai ser 500 vezes o calor específico, que é 0,22. E aí é só fazer essa multiplicação. Observe que podemos aqui deslocar a vírgula 1, 2 casas para a direita aqui, e 1, 2 casas para a direita aqui, vai ficar 5 vezes 22. 5 vezes 22 vai dar, 5 vezes 22 dá 110. Então, dá 110 calorias
por graus Celsius, a capacidade térmica do corpo. Isso aqui mede a capacidade térmica desse corpo, ou desse bloco. E aí, gostou? Então vamos para o exemplo 4. E vamos ao exemplo 4. Um bloco de cobre tem massa 2.000 gramas e temperatura inicial 25 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,093 calorias por grama grau Celsius, calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do bloco para 65 graus Celsius. Então, vamos calcular essa quantidade de calor. Usamos aqui a expressão do que macete, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Esse ΔT é variação de temperatura, então vai ficar assim, ó. Q igual a M vezes C vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, entre parênteses. Substituindo os dados, Q vai ser igual a massa, que é 2.000, vezes o calor específico, que dá 0,093, e aqui a variação de temperatura é a final, que é 65, menos a inicial, que é 25. Então aqui vai ficar assim, ó, Q é igual a 2.000 vezes 0,093. Nós podemos fazer assim, ó, 1, 2, 3 casas para a direita, aqui para a esquerda, 1, 2, 3. Então vai dar 2 vezes 93. 2 vezes 93 dá 186. Aí vezes 65 menos 25 vai dar 40. Então fica 186 vezes 40. Aí nós podemos agora fazer essa continha. Vamos fazer ela aqui. 186 multiplicado por 40. 0, 0, 0. 4 vezes 6 dá 24. Coloca 4 e vai 2. 4 vezes 8, 32. Com 2, 34. Coloca 4 e vai 3. 4 vezes 1 é 4. Com 3, 7. E aqui vai ficar assim, ó, somando, que vai dar 0, 4, 4, 7. Logo, essa multiplicação aqui vai dar uma quantidade de calor igual a 7.440 calorias. E esse aqui é o resultado deste exemplo 4. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilha e se inscreve aqui no canal.